Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Fala Vereador, onde nós recebemos os parlamentares para que a gente conheça um pouco mais de algumas ações que o vereador vem trabalhando durante a sua legislatura. Hoje nós estamos recebendo o vereador Silas Ferrão, vereador que está em seu primeiro mandato e que tem uma série de ações desenvolvidas na nossa cidade e que nós vamos detalhar um pouco mais nessa entrevista. Vereador, seja bem-vindo à TV Câmara para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho, as áreas de atuação, os segmentos que o senhor vem trabalhando aí nesse 1 ano e pouco de mandato aqui na Câmara Municipal de Tupã. Rogério, é um prazer estar aqui hoje com vocês para estar prestando conta do nosso trabalho nesse segundo ano de legislatura. Para mim, o primeiro ano foi um ano de aprendizado, né? Não que esse ano não seja, mas para a gente entender como que funciona a Câmara, questão de documentação, nossas reuniões, como são feitas, enfim. É um mundo novo, um mundo diferente que a gente tem que se organizar para estar aprendendo. Então a gente passou o ano passado todo aprendendo com essas situações, agora esse ano a gente tem bastante coisa para falar aí. O senhor falou de algo interessante, né? Porque o vereador, na verdade, ele é um cidadão da nossa cidade que tem dentro de si uma vontade de fazer, de ajudar, de buscar. E quando o senhor se depara com o trabalho parlamentar, existe toda essa questão do trabalho do vereador em si, né? Não apenas a busca, mas tudo que envolve aí a questão parlamentar. Porque o vereador, na verdade, ele está à disposição do povo o dia inteiro, né? No domingo, quando vai no mercado, no sábado, quando você vai no posto de combustível abastecer, você é vereador o dia inteiro. E eu, depois que eu fui eleito, Rogério, onde eu passo, eu vejo alguma coisa que precisa ser mudada, precisa ser melhorada, cara, eu tiro foto, eu mando pro prefeito, eu mando pro secretário, principalmente, por exemplo, assim, buraco na rua, árvore que caiu, zeladoria principalmente, sabe? Então a gente tem que fazer essas coisas porque é a nossa função, né? A gente recebe o nosso salário, a gente tem que fazer lei, tem que fiscalizar o prefeito, mas também tem que cuidar da zeladoria também da população, né? Então, é o papel fundamental. Até minha esposa brinca comigo, né? Fala, você não vai descansar, você não vai fazer nada? Não, eu tenho que fazer isso. Então isso aí eu já estou, inclusive, ensinando meus filhos a fazer isso aí também, para trazer o senso de responsabilidade, que é isso que eu vejo que falta, às vezes, na população, o senso de responsabilidade e pertencimento ao outro, né? Tomar o cuidado com a outra pessoa, ver a outra pessoa como uma pessoa humana, que tem seus defeitos, tem suas qualidades, né? Entender essa situação. E uma coisa que falta hoje também é a questão de relacionamento, né? Então hoje você pega os 15 vereadores. Quando eu falo relacionamento, eu falo na sociedade inteira. Então você pega, a gente está em 15 vereadores, cada um pensa diferente. Para chegar num senso comum de os 15 que querem a mesma coisa, não é fácil. Então você imagina uma cidade com 65 mil habitantes. Também não é fácil. Então, assim, a gente tem que dialogar, tem que convencer a outra pessoa que a nossa opinião é interessante e não ficar obrigando que ela faça o que a gente quer. Então a gente não pode ser autoritário, a gente tem que ser uma pessoa que seja fraterno, que converse com a pessoa, entenda a situação dela, entenda o ponto de vista dela. E às vezes eu cheguei em algumas opções e falo assim, não, realmente eu estou errado. Preciso mudar a minha opinião, preciso melhorar o que eu estou pensando. Isso faz parte, isso é o legislativo, né? Então eu trago isso para a Câmara Municipal aqui em Tupã. Se você olhar as minhas falas na tribuna, a população pode olhar. Eu não sou aquela pessoa que fica brigando, discutindo. O que eu tenho para cobrar o prefeito, eu cobro o prefeito na sala dele, junto com ele, sem ficar causando discussão na tribuna, porque eu vejo que isso aí, Rogério, traz mais insegurança para a população. Então hoje as pessoas elas querem o quê? Que a política seja um local de resolver problemas, né? E não ter conflito. Então a gente vê hoje aí várias guerras no mundo, isso não é bom para ninguém, isso aí quem acaba sofrendo é a população, então a política é para resolver os problemas. Então o vereador, assim, de uma maneira, né, que a gente consegue identificar, é um cidadão que tem um olhar diferenciado sobre as questões da cidade, né? O senhor não passa muitas vezes por um buraco e desvia apenas, fala, por que esse buraco está aqui, por que ele não pode ser consertado, de que maneira eu posso ajudar isso a ser resolvido aqui, né? Exatamente, porque se alguém passa lá, cai no buraco, estoura o pneu, você imagina essa população? Eu ficaria frustrado, né, de não poder ter feito nada. Então, eu sou um cidadão de Tupã. Se eu passar lá e tiver um buraco, e alguém passar e prejudicar o carro dele, eu falo, pô, eu podia ter feito algo para poder ter ajudado. Inclusive, eu falei na tribuna ontem, às vezes me irrita a lerdeza que é o órgão público, né? A gente pede as coisas e não faz. A gente teve o caso do acidente, né, lá de Parnaso. Quantos anos, né, Rogério? O pessoal vem pedindo ali uma iluminação, uma lombada. Hoje uma iluminação custa aí R$20 mil um poste. A prefeitura tem a taxa da COSIP que a população paga, que é para isso, é para ampliação, né? É para essa finalidade. É para essa finalidade. Então hoje a prefeitura ela faz o pagamento das câmeras, né, de filmagem do município, também sobra recurso. Então eu acho assim,
pode ser feito investimentos, nem que seja colocado um poste por ano. Mas começar, Mas né? faça algo, você entendeu? Não falar assim, vamos reunir, vamos... o que mais tem é reunião. Vamos reunir, vamos ver o que pode ser feito. Não, faça. Lombada hoje, se você for fazer uma lombada com uma massa asfáltica, custa aí 7, 8 mil reais. Então coloca uma lombada, coloca uma sinalização, melhora a segurança viária, você entendeu, Rogério? E isso me preocupa, por quê? Porque as pessoas, o ser humano ele vai errar. Só que a sinalização tem como objetivo proteger e minimizar os sinistros, né? Então se não tem nada, qualquer erro da população prejudica alguém. Agora a sinalização serve para ajudar as pessoas, né? Então eu vejo que aquele caso ali já passou da hora da prefeitura fazer alguma coisa. Tem que pedir liberação para o DR. Interessa, vai lá e pede. O principal é o quê? A segurança da população. Vereador, falar um pouco do trabalho do senhor nesse 1 ano e pouco, foi de aprendizado, mas ao mesmo tempo já tem retorno para a sociedade das suas ações. Então falar um pouco de um trabalho que é extremamente importante, que é o recapeamento de ruas, de bairros, de localidades onde a população utiliza. O bairro Jardim Itaipu é um bairro muito importante de Tupã e tem um trabalho do senhor ali para recapeamento ali em algumas regiões. Sim, ali o ano passado, mais ou menos em novembro, Rogério, a população chamou a gente para conversar ali. E tem muitas ruas ruins ali. Então a Faustino Danelucci, Sossumo Sugihura, Euclides da Cunha, tem mais umas 2, 3 ruas ali que cortam ali, que estão muito ruins, e tem também o Aritana ali embaixo, que tem umas ruas que estão ruins. Então a gente visitou todo mundo ali, fez um cadastramento, organizou com as pessoas, escutou a população. O meu desejo qual que era? Já está recapeado. Mas assim, demora, né? A gente pediu recurso para o Estado aprovou o repasse, a Prefeitura fez o convênio, agora a Prefeitura vai abrir a licitação, já era para estar sendo feito. Meu desejo era que já está recapeado. Tem, né? toda essa Mas burocracia. tem todo um processo, tem toda uma burocracia. Então, assim, eu acredito que até o meio do ano isso aí esteja já executado. São mais de 19 mil metros quadrados. E essa é a parte interessante do relacionamento prefeito e vereador. A gente trouxe um recurso e ali tinha mais ruas que precisavam ser recapeadas. E o Renan vai dar uma contrapartida para recapear todas aquelas ruas que estão ruins ali. Porque talvez o recurso do governo não atende tudo, mas a prefeitura complementa. Isso, então o prefeito foi lá e ele complementou para recapear 100% aquelas ruas. Então é isso que é importante, porque quando o vereador... Eu estou de passagem aqui como vereador, né? A gente está de passagem. Então, assim, a gente tem que fazer algo sem pensar em algo em troca. Então, eu acho que todo mundo deveria pensar desse jeito, mas cada um pensa do jeito que quer. E, enfim, eu me ponho no lugar das pessoas, sabe, Rogério? Porque há 2 anos atrás eu não era vereador. E eu também ficava indignado com muitas coisas. Agora que eu tenho a possibilidade de poder ajudar, é minha obrigação de ajudar. E não, às vezes, tampar o olho, estampar o ouvido e falar, não vou ouvir, não vou fazer. Não, eu tenho que ouvir, fazer e resolver o problema. Então vai ser mais de 19 mil metros quadrados de recap. São 13 ruas que vão ser recapeadas. E eu espero aí nos próximos meses aí estar junto com o Renan trazendo esse benefício para o município. Uma outra área que o senhor atuou também foi o atendimento a reivindicações em escolas da nossa cidade. Não só escolas municipais, mas também escolas estaduais, porque muitas vezes a escola é do estado, fica no município, então o pedido vai e volta. E o senhor foi atrás de uma demanda que é extremamente importante, que é a climatização das salas de aula para os nossos alunos terem uma qualidade de ensino melhor. Exatamente, Rogério. A gente tem uma parceria com o deputado estadual Rogério Santos, é muito amigo nosso. Ele não é, para mim ele não é um deputado, ele é um amigo mesmo, junto com o Reinaldo Augusto, que abriu as portas em São Paulo para a gente. A gente já está há 12 anos com essa amizade, e todos os recursos que a gente trouxe, do RECAP, foi ele que destinou. Centro de Pediatria, também foi ele que destinou. Agora esse recurso para fazer a climatização do Souza Leão, é a mesma coisa. O meu desejo era estar o ar-condicionado instalado lá. Mas o recurso a gente foi lá, colocou no cronograma do Estado, pediu a prioridade. Foram 6 escolas da nossa região que foram contempladas. Tupã teve uma que a gente escolheu, que foi o Souza Leão. Então a promessa é que esse ano seja instalado. Já está caminhando? Já? Está caminhando, foram 6 escolas, 3 já foram feitas, só falta agora Tupã, Oswaldo do Cruz e Nubia Paulista. Então aí finaliza a nossa região. Meu desejo é que até esse ano, até meio do ano, consiga estar com esse ar instalado, que foi uma promessa nossa ali também, a gente foi lá. Eu sou assim, Rogério, quando eu falo uma coisa, eu vou até o final para cumprir. O senhor foi, inclusive, na escola, né? A gente acompanhou, o senhor falou com os alunos, com a direção, viu a necessidade e também se comprometeu, né? Trabalhar para essa conquista. Exatamente. Então, quando a gente foi lá e fez essa filmagem, já era certeza que deu certo. Mesma coisa do RECAP, mesma coisa do Centro de Pediatria. Quando a gente falou, o recurso já estava na conta, porque eu sou desse jeito.
Às vezes as pessoas elas estão desacreditadas com a política porque tem muita promessa. Então, se eu já fui enganado, por que eu vou fazer isso com outras pessoas? Então, para não fazer isso, eu só falo quando realmente eu tenho a certeza. O Reinaldo me fala, Silas, deu certo, pode falar. Então eu falo. Pode anunciar. Pode anunciar que deu certo. Então, essa questão da climatização ela é importante, ela vai melhorar a qualidade de ensino dos professores, a qualidade de aprendizado dos alunos, e são todas as salas. Ali vão ser R$400 mil de recurso investido para trazer climatização para toda a escola. Ah, Silas, por que você escolheu Souza Leão? Porque é uma escola antiga da cidade, né? É a maior que tem do município, é a mais conhecida, leva o nome do fundador do município, enfim. Tem pessoas que eu conheço ali também, que têm afinidade, que é a diretora e a vice-diretora, e eu acho que esse é o trabalho do vereador, do político, né? Solucionar o problema da população, trazer mais tranquilidade, fazer com que a população entenda que todo aquele recurso que a gente paga de imposto tem uma contrapartida, né? Então tem algumas pessoas que falam assim, mas o deputado trouxe um recurso, né? Mais que obrigação. Não, não é. Se você não for atrás do seu deputado, ele não vai trazer recurso para Tupã. Então, foi mais de 1 milhão que a gente trouxe para a nossa cidade de Tupã. E eu coloco, eu falo onde veio, eu falo como veio, como foi. A gente fez um folder no final do ano também, Rogério, de prestação de contas, porque eu cobrava isso dos vereadores. Então, se eu cobrava, eu tenho que fazer também. Então, eu fiz o meu, a gente distribuiu para as pessoas que estão mais próximas, e lá contemplava alguma dessas nossas vitórias aí. O senhor falou do deputado Rogério Santos, né? E tem mais conquistas, resultado do trabalho, dessa parceria que o senhor tem com ele, com outras lideranças regionais, principalmente para a área da saúde, né? Isso. Vou usar minha colinha aqui, que eu não vou falar o nome do exame certinho, para eu não errar, tá? Tem vários, porque o deputado, né, ele já esteve em Tupã, ele já tem inúmeras conquistas, né? Isso é importante, essa parceria. Rogério, a gente foi procurado pela Secretaria da Saúde. Na verdade, a gente procurou eles ver o que a prefeitura estava precisando na área da saúde para poder zerar alguma fila de exame, alguma fila de cirurgia. É zerar, não é fazer pela metade, é zerar para resolver o problema. E aqui em Tupã tem uma fila com mais de 400 exames, e o exame ele é o eletroneuromiografia de 1, 2 e 4 membros. Essa responsabilidade pelo exame é do Estado. Então o Estado tem que fazer esse exame. Aquelas pessoas que têm hernia de disco, sabe? Precisa fazer aquele exame da parte nervosa do corpo. Então é esse exame que é feito. Só que quem faz é o Estado e libera lá 2 vagas por mês, 3 vagas por mês. Pô, você vai pegar uma fila de 100 pessoas. Quer dizer, o Estado tem uma quantidade, ele distribui para os 645 municípios, chega pouco aqui, né? É uma cota, então essa cota você nunca zera a fila, né? Porque as pessoas não ficam mais doentes, Tupã tem uma cidade bastante idoso, enfim. Então a gente pegou essa demanda de 300, vai dar 360 mil reais mais ou menos. Acabei de falar com o deputado hoje pela manhã, ele já assumiu o compromisso de fazer. Então a gente vai estar conversando com o Renan para estar organizando, porque agora o prefeito faz o pedido, oficializa para o deputado, vai lá, faz o convênio, o governador assina, autoriza, vem o repasse, depois presta conta, enfim. Então esse recurso ele vem esse ano para Tupã e a gente vai zerar essa fila desse exame, se Deus quiser. Muito importante, né, isso daí, né? Porque é um setor que o senhor vai atacar ele para resolver a demanda que tem, né, reprimida há muito tempo. É uma demanda, essa demanda está mais de 4 anos parada. Então, assim, você imagina a pessoa que tem uma hernia de disco, ela deve estar com a coluna dela arrebentada já, não consegue nem andar. Então, assim, a gente tem que resolver, inclusive a minha metade da emenda impositiva como vereador, a gente vai utilizar para fazer toda a parte de integração de prontuário do AMEM e do UPA. Então, hoje os PSFs estão fazendo já essa integração, e o recurso que a gente vai utilizar de 122 mil reais é para fazer essa integração, porque é importante também essa integração, porque faz com que a prefeitura também economize em exame. Por exemplo, você vai pedir o exame lá no PSF, lá de algum lugar. Depois você vai e pede o exame também no UPA, mas você já fez o exame. Isso ganha tempo, né? Agiliza, né? Agiliza, ganha tempo, o médico já vai saber que esse exame ele já fez nos últimos 6 meses, não vai pedir esse exame de novo. Pode pedir outro, completar lá. Exatamente. E então, ele tem o perfil, né, do paciente, aonde ele foi atendido na cidade. Aonde ele foi atendido, o último remédio que ele tomou, o último exame que ele fez. Economiza, né? Nós temos, infelizmente, pessoas que muitas vezes fazem exames mensalmente, às vezes não busca, deixa lá, quando busca já passou do tempo. Então, sabendo isso, você pode, né, até confrontar, né? Falar, ó, você tem que atender aqui, ali. Exatamente. E eu gosto de fazer isso, Rogério, de atuar também nas coisas que resolvem o problema ou que te traz uma economia.
Então, por exemplo, esse exame que vai ser zerado as filas vai resolver um problema. A emenda impositiva que vai fazer essa integração dos sistemas, ela vai trazer uma economia a longo prazo. Então, esses R$ 100.000 que vai ser investido, ele vai ser pago nos próximos 2, 3, 4 meses, tranquilamente. Um outro trabalho também do senhor, agora né, na questão religiosa, que é um projeto de lei de sua autoria, né, já foi apresentado na Câmara, votado, que cria né, o trabalho Dia do Campista Católico. Eu queria que o senhor explicasse né, o que é esse projeto, a importância dele, e essa lei né, se transformou numa lei. Esse é um movimento, Rogério, que vem surgindo na Igreja Católica, que é um momento das pessoas entenderem, né? Eu já fiz o acampamento de casais, né? Então por isso que a gente fez esse projeto de lei, foi a pedido dos diretores também, que são os campistas. Por que é importante isso? Porque eu vejo que as pessoas, falo até por mim também, tá? Em algum momento a gente se afasta da religião. Quando eu falo religião é qualquer uma, tá? Igreja evangélica, católica, enfim. E quando você se afasta, algumas coisas você acaba não dando muito valor. Então, por exemplo, família, solidariedade, fraternidade, são coisas que você vê dentro da igreja. Os pilares, né? Os pilares. Então, o que você vê dentro da igreja e que você acaba deixando de lado inconscientemente, não é de propósito. E quando você entra na igreja, e eu vi isso, muitas pessoas dentro do acampamento, nossa, fazia tempo que eu não vinha, eu entrei pelo acampamento, mudou a minha vida, hoje eu tenho um relacionamento melhor com meus filhos, com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, relacionamento com a minha esposa, com meu marido melhorou, porque o acampamento é um momento de você deixar todo mundo lá fora, tudo que está acontecendo lá fora, e você se deixar fixado na questão do matrimônio e na questão também de religiosa. Então ali tem várias coisas que acontecem ali, eu não posso contar tudo porque eu sei que é bom, então para quem não fez ainda faça, e é um momento que você vai melhorar a sua espiritualidade, né? Vai fazer você compreender o que você deixa para o mundo e o que você está recebendo em troca de outras pessoas, do seu relacionamento, enfim. Então é um momento que a gente vai celebrar, o projeto de lei ele foi lido, então provavelmente vai ser votado na próxima sessão. A gente vai pedir o voto para todos os vereadores, que marca o Dia do Campista, que é uma semana após o Carnaval, né? Então o Carnaval é toda terça-feira, na outra terça-feira seria o Dia do Campista Municipal aqui de Tupã, para a gente também fomentar e fazer com que as pessoas entendam o que é o acampamento. É um momento de espiritualidade, você com Deus, para você entender o que eu preciso fazer para melhorar o meu dia e para melhorar o mundo. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa fazer com que as pessoas sejam mais fraternas. E quando eu falo isso, Rogério, não é desmerecendo ninguém, não. Porque eu também já errei várias vezes na minha vida, né? Ninguém é perfeito. Eu já tive momentos da minha vida que algo que eu fiz que hoje eu falo, não deveria ter feito. Mas enfim, a gente vai fazendo, vai aprendendo com a vida. Nós somos humanos, né? Acertamos e erramos, mas buscando acertar, né, nós encontramos caminhos, né? Então o Dia do Campista é para fazer com que as pessoas entendam que o acampamento é importante, e tem acampamento para casal, tem acampamento para jovem, para idoso, para criança, então assim, tem para todas as faixas etárias das pessoas que possam também estar fazendo. Então a de casais é em novembro, aí tem também o acampamento do Carnaval, que é para o juvenil e sênior. Enfim, é um momento de espiritualidade. Que bom, depois que esse projeto certamente será aprovado, falar um pouco mais, trazer aí a debate, a gente entender como é que vai funcionar tudo isso. Nós temos ainda algum tempo, dentro da pauta que a gente fez, tem duas questões que eu acompanho o trabalho do senhor, eu acho que marca um pouco o trabalho do senhor desde o início, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, a gente já começou falando que é a questão do trânsito na cidade, mas eu queria começar falando pela questão da iluminação, porque nós tivemos ano passado problemas aqui, queda de energia, e aí o senhor foi investigar, viu que faltava investimento, que poderia ser melhor, que existia até uma ausência aí da presença da empresa, né, que deveria estar aqui. Fala um pouco sobre essa questão da iluminação. Depois que nós fizemos no final do ano todo aquele vídeo, a gente abriu um questionário público para as pessoas responderem, teve 170 e poucas respostas, né? Do porquê disso, se na sua residência tem queda de energia, se tem oscilação, quantas vezes, se já teve prejuízo, enfim. E eu acabei conhecendo a pessoa responsável pela Energisa, que faz toda essa responsabilização e melhoria na qualidade da energia aqui em Tupã. Por isso que eu te falo, então assim, eu fiquei um ano inteiro como vereador para encontrar os caminhos.
agora que a gente sabe o caminho, a gente vai encontrar a solução. E esse trabalho tem que ser paralelo junto ao prefeito, né? Depois que a gente fez o vídeo, o Renan chegou a fazer um vídeo também, falar também que tinha feito um pedido na ANEEL. A Energisa, ela vai trocar a empresa que faz o serviço de manutenção aqui do município. Não sei por quê, se é por causa de qualidade ou porque encerrou o contrato. E o que acontece, Rogério? 16% das quedas de energia aqui em Tupã, ela é ocasionada por vento, por queda ou oscilação das árvores aqui no município. Então, se você pegar a copa das árvores... É um fator maior. É um dos fatores maiores. Eu acho que é o que pode ser evitado. Tá. Eu acho que pode ser evitado. Então, se você pega essa porcentagem, tem vento. Às vezes você fala assim, pô, nem choveu, tá caindo energia por causa do vento. Então, a árvore ela começa a ventar e os fios começam a bater entre eles. Isso começa a dar uma força estática. Aí cai energia. Aí cai e volta, cai e volta. É essa sensação que a gente tem. Isso é um trabalho que a Energisa tem que fazer de poda das árvores, porque somente a Energisa pode fazer essa aparação da árvore na copa quando ela está perto da energia de alta tensão. Ninguém Isso mais é pode manutenção fazer. E prevenção. Manutenção e prevenção. Só a Energisa pode fazer, só que ela não vem fazendo. E é o que eu falo, o que o órgão público tem que fazer? Tem que obrigar que isso seja executado. Então a gente tem inclusive um projeto de lei já escrito, eu ainda não apresentei esse projeto de lei porque a gente está amadurecendo um pouco a ideia, de tornar a responsabilidade da prefeitura obrigar com que a Energisa faça essa situação. Se ela não fizer, a prefeitura é responsável, né? Não é mais o munícipe. Porque, assim, o prefeito ele tem a responsabilidade de deixar a cidade organizada. Então é dele essa responsabilidade. E é dele cobrar da Energisa, é dele cobrar da Sabesp, porque a gente foi eleito para fazer isso. Então não tem como a população chegar lá e falar, Sabesp, preciso que você resolva isso para mim. Energisa? Não tem. O prefeito é responsável por isso. Então a gente tem esse projeto de lei. Qual é o nosso interesse? Energisa não atuou? Então a prefeitura vai lá e atua e multa a Energisa. Isso é um dos problemas. Outro problema é a questão de plantio das árvores, que precisa ser uma regularização no município, a arborização correta, precisa remover árvores antigas e plantar árvores novas. Tem uma lei, né? Tem. Algumas leis, que tipo de árvore, aonde se planta. Porque se a gente observar, você tem de um lado da cidade os fios, os postes, do outro talvez você não tem. Se tiver uma organização, fiscalização, talvez a gente consiga, né, ter um caminho aí para isso. Tem uma lei, só que assim, estão muitas árvores antigas, né? Que precisa remover. Aí fica naquele negócio, se eu remover, o pessoal que é a favor da árvore, todo mundo é a favor da árvore, mas quem protege isso, não vai pensar na infraestrutura, não pode tirar a árvore, tem que deixar, mas enfim. Isso é um trabalho que a gente precisa discutir também com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, junto com a Prefeitura, para poder resolver a situação. O que eu percebo? Que a Energisa ela quer resolver e que muitas das vezes, Rogério, ela nem sabe o que está acontecendo em Tupã. Então, quando eu conversei direto com a pessoa responsável, eu falei, Silas, nunca ninguém me relatou essa situação tão ruim aqui em Tupã, que a população não estava contente. Não tinha um diagnóstico, não se sabia o que acontecia. Não tinha. Então, o que a gente fez de diagnóstico e levou até eles, ajudou. Porque não é possível a Energisa investir R$400 mil no ano passado. Faltou investimento? Faltou investimento, ainda eu falei na tribuna. R$400 mil, uma pessoa que compra um caminhão, ela investe mais, que é a Energisa. Então isso é um absurdo. Isso aí não tem como aceitar. A Energisa ela tem que fazer o processo paliativo, que é resolver os problemas, mas também tem que investir em transformadores novos, mais postes de iluminação. Ela tem que investir. Ainda eu falei para ele na reunião, eu falei assim, todo dia 27 e 28, chega na casa das pessoas lá o pagamento da conta de energia. Então a gente tem que fazer isso aí, tem que fazer a situação ser resolvida. Bom, agora tem um caminho, né? Acho que tem um caminho. Dá para buscar. Achei o caminho. E um outro assunto para a gente finalizar, que é a questão do trânsito. O senhor falou um pouco no início, né? Falou até alguns acidentes recentes que nós tivemos. Qual o caminho para a gente começar a discutir e buscar melhorias para o nosso trânsito? Rogério, eu vejo que o melhor caminho para a gente resolver a situação do trânsito em Tupã, começar a resolver, é fazer com que o Conselho de Trânsito de Tupã seja deliberativo. Para quem está ouvindo, o que é deliberativo? Por exemplo, o Conselho de Trânsito foi consultado e ele falou que aqui naquele lugar cabe uma lombada. Então o Conselho de Trânsito ele deliberou, falou faça e execute. Hoje ele é consultivo. Consultivo e sugestivo. Sugestivo. Né? Ele entende e sugere, mas nada obriga a ser feito. Nada obriga. Então, para mim ficou isso muito evidente quando eu fiz a indicação do semáforo da Imores com a Brasil. Né? A Imores com a Brasil para fazer 4 tempos ali. Aí as pessoas começavam assim, mas está fazendo muita fila, não sei o quê. Gente, se você for olhar na Caigangues com a Brasil, forma muita fila também. Mas ali, como é algo novo, eu vejo que acontece muito isso, quando é algo novo, tem essa resiliência de não poder fazer. O que eu quis fazer ali? Trazer segurança ao Rogério.
E o que é? Esse é o papel fundamental do trânsito, é trazer segurança. Se você for em vários municípios grandes, por que a gente espera lá no semáforo fechado e aqui a gente não pode esperar? Pô, tá ruim para você? Começa a encontrar outros caminhos. E o conselho sendo deliberativo, o senhor acha que agiliza e dá uma autonomia ali? Se o conselho fosse deliberativo, a prefeitura teria feito o teste e deixado. Então ela fez o teste e tirou. Porque o conselho ele não foi consultado nessa situação. Se ele tivesse sido consultado, tenho certeza que ele falaria, não, continua assim, e você vai ter que fazer também na Brasil com a Caegangues e na Brasil com a Iambiquaras. Por exemplo, um exemplo prático, uma determinada rua que tem um problema ali crônico, que a população fala, todo mundo fala, mas nunca se resolve. Se o conselho fizer um estudo e decidir que ali precisa uma intervenção, ela será feita. Exatamente, ela vai ser feita. De maneira mais rápida. Vai ser feita e não vai ninguém poder falar assim, não quero que faça dessa forma. Então ele vai ter autonomia, Rogério, para poder fazer isso. E no conselho recurso também, né? E recurso. Conselho de trânsito tem polícia militar, civil, sociedade, tem tudo ali dentro. Então as pessoas ali, elas vão tomar uma decisão em conjunto. E não na cabeça de uma pessoa falar, eu não vou fazer e pronto, acabou. Não. Tem que fazer com embasamento técnico. Hoje a gente tem manual do trânsito, manual do CONTRAN. Você pode consultar tudo que você queira ali, tá tudo ali dentro. Porque o que for feito também, ele tem que seguir as normas estaduais e federais. Não pode surgir do nada, né? Ele tem que seguir, né? Se você observar em algumas ruas aqui de Tupã, quando você vai atravessar e o pare é seu, às vezes você não consegue ver onde está vindo o carro dos lados, porque tem carro parando na esquina. Isso é um absurdo, Rogério. Isso é coisa de cidade com 5 mil habitantes. Tupã não pode permitir isso, que os carros estacionem a menos de 5 metros da esquina. E, infelizmente, tem lugares da cidade que as pessoas estacionam e não tem uma... Eu não quero que ninguém multe ninguém, mas sim uma conscientização. População, não pode estacionar a 5 metros, tal, vai lá, pinta a calçada. Começa a educar também, sabe, o Rogério? Não simplesmente dar canetada e vamos multar. Criar uma consciência, né? Pois é. Então você pega lá, por exemplo, o radar que acabou de ser instalado no Reserva e na Rua Marília. Do meu ponto de vista, do Reserva faz sentido, porque ali corre demais ali, por mais que tenha a rotatória agora, mas ali os veículos correm muito. Mas é bom, eu percebi ele é antes da rotatória. Então, quando você está se aproximando, se alguém for virar, reduz. Quem passa no semáforo, reduz também, né? É isso aí. A ideia acho que é essa. Agora, na Marília, por exemplo, colocaram um radar na subida. Então, por exemplo, não faz muito sentido ter ele na subida. Agora, na descida, o contrário, Marília Centro faz sentido. Agora, centro o Parnaso não faz sentido. Mas, enfim, isso aí eu não sei se teve um estudo, né? Então, por exemplo, se o Conselho de Trânsito fosse deliberativo, por mais que uma empresa fez o estudo, passa primeiro para o conselho. Deu certo, prefeito? Beleza, então agora você pode fazer o investimento. Bom, vereador, são várias questões. Que bom, né, que a gente pode discutir, debater e buscar soluções. Queria agradecer a sua vinda aqui à TV Câmara e outras oportunidades nós vamos ter para falar de vários temas, de conquistas, de recursos, de obras e de melhorias para a nossa cidade. Então, obrigado pela sua participação. Beleza. Rogério, eu agradeço a população de Tupã. Sempre que tiver alguma sugestão, alguma dúvida, a gente tem nosso Instagram lá, Silas_Ferrão, Silas com 2L. Pode ir lá mandar mensagem que quem responde é eu mesmo. E o que eu não souber responder, a gente vai procurar conhecimento para estar respondendo. Obrigado. Obrigado, vereador, pela sua participação. E assim nós chegamos ao final do Fala Vereador, hoje recebendo o vereador Silas Ferrão, vereador que está no seu segundo ano, primeiro mandato, e falou um pouco sobre as suas ideias, sobre os seus projetos e sobre as suas ações parlamentares. Você pode conhecer um pouco mais o trabalho do parlamentar tupanense por meio do Fala Vereador da TV Câmara de Tupã. Ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.